dia, pessoal. Nós ficamos de falar um pouquinho sobre o material de seminário de pesquisa em arte. Então, vamos tentar aqui observar um pouco como usar o Word para fazer o nosso artigo, ok? Eu comecei um artigo aqui, né? Esse artigo ele está todo desformatado, como vocês estão vendo. Tem aqui o conteúdo, né? E aí a gente vai aqui, então, começar a formatar. Então, vamos prestar atenção. Aqui é o nosso título, eu digitei em caixa alta e a gente vai colocar esse título em negrito. Vamos colocar centralizado, ok? Damos um espaço, veja que todas as letras, a fonte está em times, né? E o tamanho está 12, ok? Aqui, o espaço que nós estamos dando entre as letras, né? Os parágrafos são espaços múltiplos. Está errado. Então, nós vamos consertar, ok? Vamos aqui selecionar tudo, ok? Vamos selecionar, apertei aqui selecionar tudo e vamos colocar tamanho 12 times, né, New Roman, e vamos aqui tirar essas marcações aqui. O alinhamento a gente vai deixar justificado. Aqui o recuo à esquerda 0, à direita 0 também. Se tiver primeira linha 1,25, né? Ok. O espaçamento 0 antes e 0 depois. Aqui a gente vai colocar o espaçamento entre linhas de 1,5, ok? E aí a gente dá ok. Então, você vem aqui novamente, né, explicando. Ó, você vem aqui e faz todo o processo, né, que a gente já fez. Ok. Aqui, como eu falei para vocês, a gente vai ter que reorganizar porque eu coloquei tudo padronizado, né, em times 12 e aqui os espaçamentos. Então, voltando novamente, o título ele vai ficar centralizado, certo? Aqui há os nomes dos autores do texto, né? O nome da autoria, eu coloquei o nome de todos os estudantes aqui, né? De todos vocês. Porém, eu vou fazer aqui como se eu fosse autora, como se eu fosse não, porque eu fui autora, né? De fazer esse texto aqui. Então, eu sou autora, né? Então, eu coloco aqui meu nome e vou colocar do lado, alinhar à direita, tá? Então, alinho à direita. De preferência, eu coloco o meu e-mail para que as pessoas saibam, né? E se comunique comigo, caso queira saber mais sobre o texto. arquilenia@ufpi.edu.br e põe a minha instituição, ou seria instituição de trabalho ou de estudo, né? No caso de vocês, de estudo, vou aqui, faço espaçamento simples, ok? E aí ele fica um pouquinho mais pertinho um do outro. Aqui eu vou tirar esse recuo especial de primeira linha, vou deixar sem o recuo, okay? Ele vai lá para... Quando eu terminar o texto, eu faço o resumo e coloco as palavras-chave do texto, ok? Como eu falei para vocês, eu gosto sempre de iniciar com uma epígrafe, né?
Essa epígrafe é de uma música, né? Eu vou formatar essa epígrafe, vou colocá-la, né? Sem linha especial, sem recuo especial, simples, só que do lado, né? Aqui direito. E vou diminuir para 10 o tamanho da fonte. Além disso, eu vou colocar em itálico, ok? Para ficar bonitinho aqui, né? E aqui as informações sobre a epígrafe eu não coloco em itálico, eu deixo normal. Eu coloquei também uma nota de rodapé para explicar de onde eu tirei, como foi a situação, né, dessa epígrafe, ok? Então, já coloquei aqui. Então, como é que se coloca a nota de rodapé? Vamos lá. Você pega essa nota de rodapé aqui, né? Pega o que você vai escrever na nota de rodapé, certo? Vem aqui em referências, inserir nota de rodapé. E aí você escreve e formata, né? Nesse formato aqui do Times New Roman, tamanho 10, né? E aí já ele aparece o número aqui e o rodapé aqui, certo? E aí a gente começa o nosso texto, né? Essa imagem eu pedi para vocês colocarem, né? Também a imagem de vocês. Aqui a nossa epígrafe, ela veio antes, porque eu sempre gosto de começar com uma epígrafe, né? Mas eu posso pegar a imagem também e colocar ela aqui um pouco mais centralizado, ou também vamos pensar que você também pode trazer essa imagem para o lado direito, né? Então, na posição, você pode trazer aqui ela para o lado direito, né? Mas aí você sobe um pouquinho, ok? Como ela não vai caber nesse espaço aqui, que está muito pequeno, né? Você passou para outra página. Nesse caso, eu prefiro colocar a imagem sempre centralizada, certo? Então, eu vou pegar aqui a posição e botar centralizado. E vou referenciar aqui a imagem, né? Continua Times New Roman, só que o tamanho da fonte eu vou colocar 10, né? E vou aqui novamente e vou modificar para simples e sem nenhuma primeira, né? Sem espaçamento. E vou colocar aqui centralizado, certo? Aqui estão as informações, o nome da obra, né? A técnica, o ano, o artista, a fonte, né? E o ano da fonte. Então, aqui, como é a minha fala sobre a imagem que eu postei lá no nosso WhatsApp, né? Ela vai funcionar como uma citação. Então, como é que se faz aqui a formatação da citação? Eu venho aqui novamente, né, no parágrafo, vou colocar 4 de recuo, 4, certo? Vou colocar espaçamento simples, ok? Veja que ela já vem aqui, né, para o lado direito, porque eu recuei 4 centímetros. E vou diminuir aqui o tamanho, vai ser 10, certo? Então, aqui foi meu áudio que eu coloquei lá no grupo do WhatsApp, aí no dia 16/8/2022, com 1 minuto e 39 segundos, tá? E aí vou começar o texto. O texto já tá aqui, né?
Então, eu já tenho aqui o início do meu texto, ok? Tem que mostrar um pouquinho aqui. Então, eu estou dizendo aqui qual foi o meu problema de pesquisa, né? E aí eu começo a falar o que é esse texto, vai falar da disciplina, tal e tal, já está tudo aqui. Por que está formatado, né? Lembrando, eu selecionei tudo e ficou nessa formatação aqui, ó, né? Ok? 1,25 do parágrafo aqui, 1,5 do espaçamento, né? Ok? Então, o texto todo já está formatado. Aqui, como eu peguei um elemento lá do conteúdo programático lá do plano de curso, eu vou me referenciar isso aqui como uma citação, né? Então, eu não preciso aqui da primeira linha. A citação eu tenho que recuar 4 centímetros, né? Nós já falamos. E tem que ser simples. Além disso, o tamanho da fonte tem que ser 10. Então, aqui ficou como se fosse uma citação, que é o nosso conteúdo programático, que eu peguei aqui, né, do nosso plano de curso de 2022.1, que é o período da UF. Continuo o texto, certo? E aí vou, né, continuar aqui com o meu texto, certo? Esse subtítulo aqui vai ficar em negrito, né? E aí eu vou continuar o texto, tá? Aqui, sempre lembrando, quando começar, né, a parte do texto, tá? Tarará, né? Continua, tal, tal. Quando passar para um novo subtítulo, você vai ter que fazer a mesma coisa, colocar em negrito, né? Aqui na parte à esquerda, né? Recuando à esquerda. Aí você vem aqui, né? Seleciona, coloca em negrito. E aí você continua fazendo o seu texto, né? Tá? Ok, continua. Né? Dá sempre os espaços, continua o texto, ok? Dá sempre os espaços, tira o negrito, continua o texto, né? E aí termina o texto, só colocar aqui o início do parágrafo, né? E quando você for terminar o texto, você vai colocar as referências, certo? Aí as referências, novamente, negrito aqui. Quando você for colocar as referências, eu vou pegar aqui umas referências para poder dar o nosso exemplo, né? Da nossa bibliografia básica. Então, aqui eu tenho vários livros que eu já referenciei, né? Vou copiar, colar aqui. Aí eu vou tentar fazer aqui. Peraí. Copiar e colar. Nas referências, a gente coloca todas elas em espaçamento simples, aqui, né? Certo? E aí, dá um enter entre uma e outra para que não se misture, né? As pessoas consigam ler mais rapidamente, certo? O título do texto será escrito em negrito, né? Tá? Aqui o título do texto em negrito. Esse título do texto em negrito. Título do texto em negrito. Novamente, título do texto. Lembrando que o
nome dos autores vem antes, com o sobrenome sempre no início em caixa alta, né? Aqui ocorre uma coisa, o nome do título do texto é esse aqui, porém eu não vou colocar ele em negrito. Por quê? Porque esse texto ele está dentro de um livro e esse livro tem um título, então eu tenho que botar em negrito o nome do título do livro, certo? No qual está inserido esse texto aqui, tá? Então, esse texto dessa autora está nesse livro aqui, Arte e Educação, Encontros Investigativos na Contemporaneidade, desses outros que foram organizados aqui por esses outros autores, certo? Então, o título que vai para negrito é esse. Então, é isso, basicamente, né? E aí a gente vai mostrar aqui novamente como foi que ficou o nosso texto, certo? Só um minutinho. Então, como eu falei para vocês, aqui eu vou ter que fazer o resumo do texto, né? O resumo do texto, ele vai ser sem espaçamento 10. Então, este texto é o resultado de... Aí eu continuo, né? Tá? Sempre não precisa ter o recuo, isso assim, você faz sempre ele aqui, né? E as palavras-chave, vou colocar aqui de pesquisa, vou botar aqui, vamos supor que as palavras-chave sejam seminário, pesquisa, arte, pronto, aqui são as palavras-chave. Sempre lembrar que tudo isso aqui vai ser em tamanho 10, certo? Ok? Aqui o resumo vai ter um texto maior, né? E as palavras-chave serão só essas. E aí você já tem aqui o seu texto, né? Tá? Aí já feito, né? E formatado, certo? Se você quiser transformar em PDF, vamos aqui, salvar como, escolha aí sua pasta, botar em PDF, salvar e ele irá aparecer em PDF, ok? Veja, aqui está o nosso texto, né, em PDF. Falta terminar, mas é para a gente poder saber direitinho, né? Aí está aqui o texto, né? Ok? Aí nós temos, né, todas as... Ok. Então, vamos mostrar aqui em tamanho menor para a gente poder, né, visualizar direitinho. Eu sempre gosto de colocar as imagens um pouco maiores para que as pessoas possam realmente ver como fica. Ok? Bem, é isso. A gente se encontra então na nossa disciplina.